Pessoal, tudo bom? Bom, me chamo Elton Correia, hoje candidato a vereador, o número 2200, e estou aqui para falar para vocês a respeito da política, e da política na sua essência, na política como algo bom, como algo verdadeiro, como algo que construa, porque é algo bíblico, é bíblico, né? A Bíblia, ela cita em várias passagens, tanto no Evangelho quanto nos outros livros, fala a respeito de política. Então a política ela se faz necessária. Ela é necessária para que uma nação, para que um município, para que um estado, ele seja igualmente justo. Então, se a gente for procurar na Bíblia, o livro de Provérbios, ele nos dá uma lição de como agir, tanto na política, quanto na família, quanto no nosso trabalho, a respeito dos nossos amigos. Então é um livro muito rico. E lá em Provérbios 28:12, diz que quando os justos triunfam, a festa é grande, mas quando os injustos imperam, todo mundo se amedronta. Então, a pessoa quando diz que política, religião não se discute, muito pelo contrário, devemos discutir, porque nós reclamamos tanto que a política tem essa descrença, estamos desacreditados a respeito da política, não acreditamos mais no que os outros falam, nos que os políticos fazem com que a gente perca essa vontade de falar em política, porque a gente vê a política como algo diabólico, como algo ruim, mas não, a verdadeira política na sua essência, ela é justa, ela é fraterna. Então, quando a gente fala a respeito de política e a sua descrença, eu tenho uma péssima notícia para dizer para vocês. As pessoas que não se envolvem em política, que dizem não querer discutir a respeito de política, que se dizem a política é coisa suja, a política é desonesta. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Que a culpa da política está do jeito que está, a culpa é sua. Infelizmente a culpa é sua. É minha, é nossa. Porque quando o bom ele não se preocupa com política, ele se omite. Ele deixa que outros façam por ele, que outros o governem. E muitas vezes, na maioria delas, o que nos governa é um governo corrupto, insensato, é um governo que oprime e é um governo que mente. Então a gente fica meio que é assim mesmo, a política entrou lá para roubar, mas não é assim. Então por que a culpa é sua? Porque eu li um trecho de Martin Luther King, que diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então quando você não se envolve, quando você não busca, você fica sem informação. E na maioria das vezes, qualquer verdade que nos contam, é isso aí. A gente aceita fácil. Infelizmente, nós temos o costume de discutir sobre novelas, sobre filmes, sobre, sei lá, a vida do vizinho, sobre a vida pessoal, muitas vezes da nossa família. Muitas vezes conseguimos contar coisas dentro da nossa casa e discutir com outros e não conseguimos discutir a respeito de política. Se alguém te perguntar quem são os governantes que estão dando certo no Brasil, poucos vão saber. E aqueles que estão fazendo mal para o nosso governo no país, também poucos vão dizer, poucos vão saber.
porque a gente não se interessa por política. Nós não nos interessamos pela vida política. Então, quando nos vêm alguns candidatos com a utopia de que vamos mudar o mundo, vamos mudar a nossa cidade, vamos fazer isso, vamos construir creche, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não acreditamos mais. Porque muitas vezes essas pessoas são moldadas para exatamente dizer isso aí que o povo quer ouvir. E eu digo a vocês, com toda sinceridade, o que nós precisamos não é ouvir palavras bonitas, é ouvir palavras certas. É ouvir coisas que muitas vezes nos vão contrariar aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente deixou de pensar por omissão. Então a política, a boa política depende de você. Você faz a política. É você que faz a política. Esqueçamos que nós dependemos de político. Não, nós não dependemos de político. Nós dependemos de políticas, da coisa certa. Isso sim nós dependemos. Então, caro amigo eleitor, pessoas de bem, analisem as pessoas que vocês pretendem votar. Talvez os projetos sejam os pormenores, sejam as menores coisas a serem analisadas em um candidato. Analisem, fucem, cutuquem, perguntem a vida do seu candidato. O que ele fez antes de ser político? Quais são os seus conceitos? Quais são os seus defeitos? Mas, principalmente, quais são as suas qualidades? Independente do tamanho do projeto que ele se propõe a fazer para você, analise com carinho a sua vida, a vida do seu candidato. Porque está em jogo, está em risco a saúde, a educação, o lazer, as coisas boas que a política pode nos oferecer. Se a gente se apegar ao primeiro que nos joga um monte de promessa, de conversa fiada, por mais 4 anos a gente vai reclamar. Por mais 4 anos a gente vai dizer que política é coisa suja. Analise o seu candidato. Analise se ele fez acordo com Deus e com o diabo para ganhar a política. Analise se ele tem uma família decente, se ele é um bom pai, se ele é um bom irmão, se ele é um bom vizinho, se ele tem princípios baseados em fé, ou católico, protestante, ou espírita, enfim. Se preocupe com a vida do seu candidato. Sim, se preocupe. A vida dele a partir de hoje, candidato a vereador, é pública. Qualquer pergunta que for feita a respeito dele, ele tem que responder. Então, cabe a você analisar os melhores. Cabe a você fazer a sua melhor escolha. E cabe a você pensar política, querer política. Porque o mundo está assim e ele vai continuar assim se os bons se omitir. Então a política, ela necessita de você, do bom, do honesto, do justo. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer não para aquele que venha bater na sua porta. Fulano, vota em mim que o que eu puder fazer por você, né? Sua família é grande, se eu puder dar um emprego, ofertar algum material, alguma coisa assim. Desconfie. Desconfie imediatamente. Vocês estão me entendendo? Desconfie imediatamente. Porque eles oferecem o que tem e o que não tem para entrar no poder. E essa conta ela vai ser paga. E muitas vezes nós pagamos com as nossas tristezas, com as nossas mazelas que a gente vem tendo ao longo de tantos anos. Então, amigo, eu não peço o seu voto de antemão, eu peço que você analise, sim, se quiser, a minha vida. Fuce, busque, se informe, para que amanhã ou depois você possa ter a confiança de que essa pessoa vai poder fazer aquilo que se espera pela sua comunidade. Eu não estou entrando em política para agradar ninguém, para fazer pessoalmente favores a ninguém.
com a graça de nosso Deus, eu estou entrando na política para servir a todo mundo, para servir ao povo. Tenha a certeza de que eu estou falando, quem me conhece, eu não falo por falar. Eu digo que é muito difícil fazer um vídeo e falar a respeito da gente. Mas tem muitas pessoas, graças a Deus, que me conhecem do trabalho, do futebol, principalmente da igreja, do cursilho, graças a Deus, sou cursilista. Então, informações não vão faltar. E graças ao bom Deus, poucas, muito poucas negativas. Fiquem com Deus, analisem bem, não só o Wellington, mas aquele que de repente você está inclinado a dar o seu voto de confiança. Pense mais um pouquinho, pense, analise com carinho, que com certeza essa análise, essa busca por informação vai fazer toda a diferença, não só no seu voto, mas na vida da sua comunidade, da sua cidade, na vida do seu país. Fiquem com Deus.